Olha, quando a gente abre 2 Reis, capítulo 8, à primeira vista pode parecer, sei lá, um monte de história jogada junta, né? Mas se a gente olhar com mais calma, vai ver que tem um fio condutor muito forte ali. É uma lição, sabe, super bem construída sobre escolha, sobre fé e, claro, sobre o peso inevitável das nossas consequências. E é exatamente esse o coração da coisa. A grande mensagem aqui é que, olha, nada passa batido, sabe? Cada decisão, não importa se é movida pela fé ou pela ambição, cada uma delas começa uma reação em cadeia, uma série de eventos que, no fim das contas, Deus já conhece desde o início. Para entender bem esse capítulo, o segredo está na estrutura dele. A narrativa não segue uma linha do tempo retinha, sabe? Pelo contrário, ela é toda organizada por tema, justamente para colocar lado a lado dois caminhos de vida que são, assim, o oposto um do outro. E essa divisão fica super clara quando a gente olha para os personagens, né? De um lado, a gente tem a mulher sunamita, que é toda guiada pela fé. E do outro, bom, do outro tem Hazael e os reis de Judá, que são movidos puramente pela ambição. Então, vamos ver no que dá cada um desses caminhos. Vamos começar então pelo caminho da fé. E para isso, a história da mulher sunamita é um exemplo, assim, sensacional. Ela mostra de um jeito muito poderoso como a providência de Deus age, sabe? Como ela protege quem é fiel, mesmo quando tudo parece estar dando errado. A jornada dela começa com uma coisa simples, mas fundamental: obediência. Ela escuta o conselho de Eliseu e, pum, deixa a terra dela por 7 anos para fugir da fome. Só que quando ela volta, que desastre! Ela descobre que perdeu tudo, a casa, as terras, tudo. E é exatamente nesse ponto, no meio do caos, que aquele ato de obediência lá do começo vai abrir a porta para algo simplesmente extraordinário. E que momento, hein? Pensa numa coincidência que de coincidência não tem nada. No exato segundo que ela entra na sala do rei, o servo dele, Geazi, tá ali, contando justamente a história de como Eliseu ressuscitou o filho dela. O rei fica de queixo caído, claro, e na hora ele manda devolver não só as terras, mas toda a renda que ela perdeu nesses 7 anos. Uma restauração completa, total. Coisa de cinema, né? Mas totalmente orquestrada por Deus. Agora, a gente vai sair dessa história de fé e mergulhar num caminho, ó, bem mais sombrio. É um contraste gritante. A gente vai conhecer Hazael, um oficial cheio de ambição que serve para mostrar como saber o futuro pode ser uma coisa perigosa, sabe? Como esse conhecimento pode ser totalmente distorcido. E o estopim de tudo é essa pergunta aí. O rei da Síria, Ben-Hadad, tá doente e quer saber: eu vou sarar dessa doença? E para descobrir, ele manda ninguém menos que seu oficial de confiança, Hazael, falar com o profeta Eliseu. Mal sabia ele que essa consulta ia virar a história de cabeça para baixo. A resposta de Eliseu é curiosa, para dizer o mínimo, é um paradoxo. Ele fala para o Hazael: olha, vai lá e diz para o rei que ele vai se recuperar sim. E por quê? Porque a doença em si não ia matar o rei. Mas, ao mesmo tempo, Deus já tinha revelado para Eliseu que o rei ia morrer de qualquer jeito, só que não da doença. E o que vem em seguida é uma cena muito forte, muito emocionante. Eliseu fica encarando Hazael e do nada começa a chorar. Ele está tendo uma visão das coisas terríveis que Hazael vai fazer quando virar rei. A crueldade que ele vê no futuro é tão real, tão brutal, que o profeta simplesmente desaba em lágrimas ali na frente dele. E a reação de Hazael? Imediata e brutal. Em vez de pensar, de refletir, de se submeter à vontade de Deus, ele pega a informação e usa como desculpa, como justificativa para a própria ambição. No dia seguinte, ele mesmo resolve apressar o destino. Assassina o rei Ben-Hadad e assume o trono. Ele cumpre a profecia, sim, mas com as próprias mãos sujas de sangue. A terceira história do capítulo nos leva para Judá. E lá a gente vê um outro tipo de fracasso. Não é um assassinato de uma hora para outra. É uma coisa mais lenta, sabe? Um declínio gradual que vai acontecendo aos poucos por causa de alianças erradas e da má influência. O que a gente vê aqui é uma verdadeira decadência de geração para geração. Tudo começa com o casamento de Jorão com Atalia, que era da família do terrível rei Acabe e de Jezabel. Esse casamento foi a porta de entrada para a idolatria e para a maldade em Judá. E o filho deles, Acasias, o que ele fez, continuou no mesmo caminho. Resultado, reinados curtíssimos e desastrosos, totalmente reprovados por Deus.
E aqui tem um detalhe cultural bem interessante que vale a pena a gente notar. O texto chama Atalha de filha de Onri. Só que Onri, na verdade, era o avô dela. Mas isso não é um erro de tradução, não. É que na cultura da época, filho ou filha podia significar qualquer descendente. E o ponto aqui é mostrar o peso do legado. Onri fundou a dinastia mais poderosa e, ao mesmo tempo, mais perversa de Israel. Então, Atalha carregava nas costas toda a influência dessa linhagem corrupta. Então, tá, a gente juntou essas 3 narrativas. O que a gente aprende com isso tudo? Fica bem claro o contraste que o capítulo quer mostrar, né? De um lado da balança, um destino que é moldado pela fé, pela obediência, e do outro, destinos moldados pela pura ambição e por alianças que nunca deveriam ter sido feitas. O ponto central é exatamente esse. A mulher sunamita foi recompensada pela fé dela. Já o Hazael, ele nos mostra uma verdade bem perturbadora. Saber o futuro não te livra de ter que escolher. Pelo contrário, te força a escolher. A profecia só revelou o que já estava no coração dele, e ele escolheu o caminho da violência. E os reis de Judá? Esses se corromperam devagarinho, por andarem com as pessoas erradas. No fim fica muito claro, né? São as nossas escolhas, motivadas pela fé ou pela ambição, que de fato desenham o nosso destino. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Se saber o que vai acontecer não é garantia de um bom destino, e o caso de Hazael deixa isso bem claro, então, o que é que garante? O que realmente faz a diferença? A resposta, ao que parece, não está no que a gente sabe sobre o futuro, mas em quem a gente confia no presente.